Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta aqui através das ondas da Rádio Boa Notícia FM, chegando até a sua casa, lhe alcançando aí na sua residência, lhe alcançando aí na sua chácara, lhe alcançando aí no seu automóvel, no seu ambiente de trabalho. Aproveito para saudar a todos vocês que estão sintonizados aqui conosco. Nós teremos aqui cerca de 43 minutos de conversa, de bate-papo sobre o tema saúde mental e resiliência, baseado na palavra do Senhor, em especial do Evangelho de hoje, da liturgia diária, que é um evangelho belíssimo. Então fique conosco, participe conosco e vamos estar refletindo como a palavra de Deus pode estar influenciando a nossa saúde física, espiritual e emocional. Então vamos tomar como base o evangelho de hoje para refletir sobre saúde mental e resiliência. Então quero aproveitar para saudar a todos os fiéis devotos de Santo Antônio. Estamos aqui na cidade de Balsas, neste clima de festejo, neste clima de confraternização, de unidade e comunhão, tendo como base os festejos dedicados ao padroeiro da cidade de Balsas, Santo Antônio, Santo Antônio, que nasceu em 1195 e faleceu em 1231. É um santo venerado por toda a Igreja Católica. Ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 30 de maio de 1232, E tem o dia 13 de junho como, digamos assim, a sua data máxima na comemoração dos festejos. E o que significa esta canonização? Significa que Antônio, Antônio passou a fazer parte do cânone da Igreja Católica no rol dos santos, no rol dos santos. Os santos, para os católicos, nós católicos, são exemplos, são exemplos de pessoas. Veja que a igreja ela não diz que todo mundo é exemplo, embora todos os cristãos são chamados a serem exemplos uns para os outros, com as suas ações, com suas obras, com sua vida, no seu ser e no seu fazer. Cada um é chamado à santidade. Mas a igreja ela é muito prudente nesse sentido e, de acordo com os milagres extraordinários que alguns dos fiéis conseguem realizar, algo extraordinário, normalmente a ciência é invocada para atestar se tal milagre, se tal cura, se tal evento extraordinário que as pessoas experimentam é de fato algo que a ciência não consegue explicar. Então, passado por um processo bastante rigoroso, então a igreja declara uma pessoa santa ou não. Então, tem todos uns critérios teológicos, pastorais, que são observados para que a igreja decrete, ou canonize uma pessoa, um fiel como santo, dizendo que ele é exemplo, Então, é uma promoção, a santidade é uma promoção, é um reconhecimento que a igreja faz pela vida de fé de algumas pessoas. A santidade de um não pode
ofuscar a santidade do outro, né? E a santidade, ela também não tem a finalidade de afastar a pessoa de Deus, mas pelo contrário, aproximar. Quer dizer, olhando o exemplo do outro, a santidade do outro, eu sou estimulado, né, por imitação, também a buscar a minha santidade, a minha forma de viver a fé da melhor forma possível. Então, olhando para Santo Antônio, né, que foi declarado santo, não foi ele que se declarou santo, ele foi um fiel servidor da palavra do Senhor, procurou servir da melhor forma possível e se destacou, né, e a igreja o reconhece como exemplo. Fernando de Bulhões, conhecido como, né, Santo Antônio, nasceu em Lisboa, Portugal, né, um santo português, né, e no dia 15 de agosto, né, de 1195, né, nessa data aí toda especial, dia 15 de agosto de 1195. Ele, filho de Martinho de Bulhões e Maria Teresa Taveira, desde pequeno caminhava com os pais nas celebrações na Catedral de Lisboa, né? Então, com os 15 anos, Antônio ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora, onde iniciou sua formação religiosa, né? Em seguida, ele vai estudar no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde recebeu sólida formação filosófica e religiosa. Em 1220, Antônio é ordenado sacerdote, né? Nesse mesmo ano, se sensibiliza ao ver os despojos dos frades franciscanos que são venerados no mosteiro de Santa Cruz após serem martirizados numa missão no Marrocos, né? Então, esses frades menores foram martirizados defendendo a sua fé, e isso comoveu muito Antônio, né? E na tentativa de evangelizar aqueles povos, né, os mouros. Então, Antônio resolve se juntar à ordem dos franciscanos e recebe o hábito de São Francisco no convento de Olivas, em Coimbra, com o nome de Frei Antônio, né? Era comum, né, o pessoal trocar de nome naquela época. Inicia uma missão para Marrocos, mas após um ano de catequese nesse país, teve de deixá-lo devido a uma enfermidade e seguiu para a Itália, né? Na Itália, então, na Itália ele vai desenvolver o seu ministério, né? E em 1221, Antônio viaja para Assis a fim de participar do capítulo da Ordem dos Franciscanos, né? Em 1222 é convidado para a ordenação sacerdotal em Forli, quando faz um sermão revelando o grande dom da oratória e seu profundo conhecimento da Bíblia. Em seguida, foi designado para difundir e evangelizar, né, a doutrina na região da Lombardia. Em 1224, foi indicado por São Francisco de Assis, né, para lecionar teologia na Universidade de Bolonha. Em seguida, foi enviado para a França, onde realizava nas universidades de Toulouse, Montpellier e Limoges, né, ali as suas aulas. Em todos os anos que passou, né, as suas pregações encontraram forte eco popular, pois lhe eram atribuídos feitos prodigiosos e contribuíram para o crescimento de sua fama de santidade. No ano de 1227, Antônio retornou à Itália, né, e até 1230 atuou como ministro provincial em Milão e em Pádua. Participou, né, do capítulo geral em Assis, onde
assistiu o translado dos restos mortais de São Francisco, da igreja de São Jorge para a nova basílica. E ainda em 1230, Antônio solicitou ao Papa a dispensa de suas funções no cargo provincial para dedicar-se à pregação e à contemplação, permanecendo no mosteiro que havia fundado em Pádua. Entre 5 de fevereiro e 23 de março de 1231, prega os sermões da Quaresma, serve de mediador junto à prefeitura de Pádua, que resulta em um decreto que se tornou menos cruel à condição dos que deviam e não conseguiam pagar suas dívidas. Em maio, abençoa a cidade de Pádua. Com uma saúde precária, Antônio recolheu-se ao convento de Arcela, perto de Pádua, onde escreveu uma série de sermões para domingo e dias santificados. Antônio faleceu em Pádua, Itália, no dia 13 de junho de 1231. E em 1263, seus restos mortais foram levados para a Basílica de Santo Antônio de Pádua, construída em sua memória. Então nós temos aqui um breve resumo da biografia de Santo Antônio, no que se refere aos aspectos históricos. Eu tive a oportunidade de ir à cidade de Pádua, na Itália, na Basílica de Santo Antônio, uma cidade belíssima, que tem nesse santo português, mas assumido assim pelos italianos com muito amor, com muito carinho. E Santo Antônio se dedicou muito na pregação do Evangelho, em uma vida de exemplos. E sobre os milagres de Santo Antônio, os milagres são coisas extraordinárias. Eu gosto muito dos milagres, e da forma como eles são descritos. Vamos ver aqui brevemente algumas situações para depois entrarmos no Evangelho de hoje. Então, os milagres aqui referentes a Santo Antônio. Os milagres de Santo Antônio, ainda em vida, lhe valeram a canonização em 13 de maio de 1232, apenas 11 meses depois de sua morte pelo Papa Gregório IX. Veja, então, Santo Antônio, já em vida, ele já realizava coisas extraordinárias, então demorou pouco tempo para ser declarado santo, um processo muito rápido. Um dos milagres de Santo Antônio é relatado quando o Frei pregava aos hereges em Rimini, na Itália, e estes não quiseram escutar e deram-lhe as costas. Sem desanimar, Santo Antônio vai até a beira do rio e continua pregando, momento que ocorre um milagre, quando vários peixes se aproximam e colocam a cabeça fora d'água em ato de escuta. Quer dizer, os seus confrades recusaram ouvir a palavra de Deus, a pregação de Antônio. Ele volta para o rio, começa a fazer as suas pregações e dizem que os peixes colocaram as suas cabeças de fora em sinal de escuta. Então esse foi um feito assim extraordinário atribuído a Santo Antônio. Continuemos. Os hereges ficam tão impressionados que logo se converteram. Esse milagre é citado em várias publicações, entre elas um sermão de Padre Antônio Vieira, que é considerado uma obra-prima da literatura portuguesa. Outro milagre de Santo Antônio é aquele que ele salva o pai da forca. Conta-se que, estando o Frei a pregar em Pádua,
sentiu que sua presença era necessária em Lisboa. Recolhe-se em seus aposentos e cobre a cabeça em silêncio e reflexão. Ao mesmo tempo, se encontra em Lisboa, onde seu pai tinha sido condenado pelo homicídio de um jovem. Este, ressuscitado pelo Frei, afirma a inocência de seu pai. Após ver seu pai inocentado, Santo Antônio subitamente volta para Pádua e recomeça sua pregação. Nesse ato, ocorrem 2 fatos miraculosos em um só. Esteve em 2 lugares ao mesmo tempo e provou o poder de reanimar os mortos, revitalizar os mortos. Outro dom de Santo Antônio só foi revelado após a sua morte. Como havia pedido ao conde Tiso, que o acolheu em sua casa em Pádua, certa noite, ao ver alguns raios de luz saindo das frestas da porta do quarto, o conde se aproximou e olhou pela fresta. Compreendeu que se tratava de um milagre ao ver a Virgem Maria entregando o menino Jesus nos braços do frade. Enquanto ainda observava, o menino desapareceu. Então, vocês notam que Santo Antônio ele traz a imagem do menino Jesus, né? E esta imagem foi esta visão, né, que esse conde teve, né, de Nossa Senhora entregando o menino Jesus nos braços do frade, né? Saindo do quarto e percebendo que o conde havia presenciado a cena, pede a ele que só conte o visto após a sua morte. Por esse fato, o santo passou a ser representado carregando nos braços o menino Jesus. Então, caros ouvintes, né, não vou mais me alongar nestas histórias, nestes milagres que são muito interessantes, né, e isso, né, anima a nossa fé, esses fatos extraordinários, teológicos, com significados muito profundos para a nossa fé, né? Há quem não dá importância e nem credibilidade a esses episódios, mas é interessante, né, para a nossa fé, para alimentar a nossa esperança, né? Então, é muito bom saber que Antônio, ainda em vida, realizou milagres extraordinários. Então, a você, caro ouvinte, caro fiel devoto de Santo Antônio, desejo um bom festejo, né? Que você possa se encontrar com Deus, encontrando-se com seus amigos, com as pessoas. Então, bom festejo a todos, participe bem desse momento tão especial, né? Eu vou estar viajando dia 10, 11 e 12 para a região dos Pastos Bons, ali Pastos Bons, cidade de Pastos Bons, Nova York, né, onde celebrarei nos festejos também a Santo Antônio, na cidade de Nova York. Então, saudação aí a todos os amigos e amigas da cidade de Pastos Bons, da cidade de Nova York, aí da nossa origem aqui do sul do Maranhão, a cidade de Pastos Bons. Grande abraço a todos. Vamos ao Evangelho do dia, Mateus capítulo 5, versículo de 13 a 16. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não serve para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro,
onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem ao Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Pois é, caro ouvinte, né, esse é o evangelho de hoje, um evangelho que já contém na sua narração já a sua mensagem, né, um evangelho muito claro, né, que através da simbologia, né, alegórica do sal e também da luz, nos transmite uma mensagem extraordinária, né? E Jesus, ao dirigir aos seus discípulos, que se dirige também a cada um de nós, faz esta afirmação belíssima: vós sois o sal da terra, né? Nós somos o sal da terra, você é o sal da terra. Quando Jesus diz isso, né, ele está chamando a atenção para a importância que cada um tem no processo de restauração da humanidade. Cada um é convidado a ser este sal, né? E ele diz, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos, né? Não serve para mais nada, só para ser jogado fora e pisado pelos homens, né? Então, o grande desafio é ser este sal, não perder o tempero, não perder o sabor, né? Ser esta presença viva, esta presença alegre, esta presença agradável na vida uns dos outros, né? Alegrar primeiramente com a nossa própria vida, né? Pela situação que estamos vivendo, seja ela qual for, né? Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das contas para pagar, apesar dos boletos, apesar das doenças, dos exames que tem que ser feito, né? Das consultas que você marcou, está esperando, né? Aguardando, ansioso, vamos ter esperança, vamos ter fé, vamos acreditar no Senhor e louvar e agradecer a Deus pela nossa vida. Nós somos humanos e como humanos não tem como não passar pela cruz, não passar pelo sofrimento, não passar pela miséria, não passar pela desgraça da própria humanidade, que faz parte da contingência humana. Se o próprio Cristo sofreu, se o próprio Cristo padeceu, então conosco não será diferente. Então, vamos ter cuidar da nossa vida. Você que está se sentindo bem, prolongue o quanto você puder esse estado de bem-estar, este estado de saúde física e emocional, através da sua coerência emocional, pensando bem, sentindo bem e agindo bem. Então, prolongue, né, o máximo que você puder. Para isso é importante se prevenir, né, estar atento, cuidando da própria vida, porque nós sabemos que a probabilidade, né, de algo acontecer em nossa vida é muito grande, né? Diante de tantas adversidades e de tantas probabilidades, a pergunta que nos fazemos é: por que ainda estamos vivos, né? Estamos vivos por um motivo todo especial, que só cabe a Deus revelar mesmo, né? Mas sabemos que Ele nos quer aqui do jeito que nós estamos, do jeito que nós somos. Então vamos confiar, vamos passar pelas turbulações, pelas dificuldades com fé e esperança, tendo coragem, mantendo ânimo, né, para que a graça de Deus se realize em nossa vida. Então ele continua fazendo outra comparação extraordinária, Jesus, no evangelho de hoje. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Que comparação extraordinária, que versículo extraordinário, né? Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa.
Então, esse é o nosso grande desafio, ser esta luz de Deus, essa centelha divina que ilumina, esta centelha divina que aquece, esta centelha divina que contagia as pessoas que estão ao nosso lado, né? E que o nosso brilho, né, seja um brilho que integra, né, um brilho que seja absorvido pelo outro, né? Às vezes tem pessoas que se sentem ofuscadas ou diminuídas pelo o brilho das outras pessoas. Não, vamos ficar alegres e felizes quando as pessoas que nós gostamos, as pessoas que nós amamos estão brilhando, estão fazendo sucesso, estão dando certo na vida. Vamos nos alegrar, vamos festejar e comemorar com estas pessoas. Isso é muito importante, né? Então, ser a luz do mundo, ser a luz do mundo, né? E comece sendo a luz na sua própria vida, né? Seja sendo a luz na sua família, sendo a luz no seu ambiente de trabalho, sendo a luz na sua cidade, aonde quer que você esteja, né? Seja esse sinal da luz de Deus. Permita que a luz de Deus desabroche em você, né? Não ofusque esta luz, essa centelha divina que está em você. Vamos para a nossa oração do dia, continuar a nossa reflexão, né? Aprofundando aqui uns artigos, né? A partir de outras visões sobre o mesmo assunto. Oração do dia. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então, caro ouvinte, com esta oração nós concluímos assim diretamente a nossa meditação sobre o Evangelho de hoje. E agora vamos em uma outra perspectiva, aprofundando esse mesmo assunto, relacionando com a nossa vida, com a nossa saúde, né, mental, com a resiliência. Vamos estar trazendo aqui a reflexão de outros escritores, né? Nós vamos trazer aqui um texto, né, de Ricardo Maris de Oliveira, Dr. Ricardo Maris de Oliveira. Ele escreveu aqui um texto publicado no site da ujcasp, né, .org.br, né, refletindo aí sobre o sal da terra e a luz do mundo, né. E aproveito, caro ouvinte, para dizer que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite. Se você está com seu aparelho celular, se inscreva aí no nosso canal, acompanhe a nossa programação aí pelas redes sociais, Instagram, Saúde Mental e Resiliência, né? No YouTube também, Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires. Lá você vai encontrar no canal os vídeos aqui do nosso programa, estão todos arquivados aí sobre vários temas que você pode estar revendo com calma em sua casa. E se gostar do conteúdo, se inscreva, né, divulgue aí para outras pessoas, para que possamos fazer parte deste ciclo de reflexão e aprofundamento da saúde mental e da resiliência. Então, participe conosco da nossa programação. Então, o Dr. Ricardo Maris de Oliveira, ele diz o seguinte, refletindo sobre esse texto. Com estas duas comparações, né, a comparação do sal e da luz, né, Jesus chama sua gente para o trabalho de evangelizar o mundo através da prática da sua palavra. O sal dá sabor, né, aos alimentos e também é usado para impedir a putrefação de muitos deles, né? O sal tem esta finalidade, diz aqui o Dr. Ricardo, né? na sua reflexão. Ele continua: pois estas duas utilidades, né, também emanam da palavra de Jesus contida em seu Evangelho, porque ela dá sabor à vida
tornando-a bela, mais amena e agradável. Isto é que se experimenta quando há amor e paz no ambiente em que se vive. Exatamente o amor e a paz que Cristo pregava. Ao contrário do que muitos pensam incautamente ou por desconhecimento, o Evangelho de Jesus não é uma tábua de proibições, prescrições contrárias ao que agrada aos homens e mulheres deste mundo. Até porque Deus, Criador desta gente, a qual deu a liberdade do livre-arbítrio, não iria em contramão escravizá-la com impedimentos para fazer o que deixou aberto para ser feito e usufruir. O que está na contramão é o pecado, que sempre violenta de algum modo o amor e causa desunião. Realmente, diz o doutor Ricardo, o Evangelho significa boa nova. É o ensinamento para bem viver este mundo e a vida pessoal e social de cada um, projetando o amor e a paz para todos. E se isto acontecer, haveria alegria e satisfação, tanto quanto o sal melhora o sabor dos alimentos. Ao mesmo tempo, com este bem viver, as pessoas estarão evitando a podridão espiritual em que muitos caem e que os leva à destruição aqui mesmo nesta vida, a qual, para estes, fica insulsa e irremediavelmente decadente. Então, aqui é podridão espiritual, esse termo que ele usa aqui, Então, não nos tornemos podres espiritualmente, mas saborosos, e cheirosos espiritualmente. Ele continua: e os comandados de Jesus não devem ser o sal apenas para si próprios e dentro de suas almas, mas a sua conduta deve servir de farol para quem os rodeia, dando o exemplo de como se deve agir e mostrando com alegria que tem as benesses de estar bem, desse bem agir. Nenhum farol serve se ficar apagado. Assim como nenhuma lâmpada tem serventia se ficar escondida e não se projetar sobre um ambiente escuro em que é acesa. Não se deixa um farol inutilmente desligado ou uma lâmpada sem a sua única utilidade. Assim também, os seguidores de Jesus não devem se esconder do mundo, nem devem ter vergonha ou receio de mostrar a quem os rodeia como vivem e como são felizes. Ao contrário, sem se julgar melhores ou se jactarem do que são, devem fazer como o farol e a lâmpada, ou seja, simplesmente continuarem a ser o que são à vista de todos. Porque todos receberão a luz que é projetada dos seus atos e da sua felicidade. Afinal, assim eles estarão imitando seu mestre, que declarou cristalinamente: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda na escuridão, mas terá a luz da vida. João 8:12. E aquele que nos diz também com muita clareza: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Que palavras belas aí, muito obrigado
Dr. Ricardo Muniz de Oliveira, pela sua meditação, pela sua reflexão sobre este assunto, e bem colocadas palavras que animam, que aquecem e revigora a nossa vida, né, com esse texto maravilhoso. Então, aqui nós tivemos mais algumas indicações, né, de aprofundamento sobre este evangelho, que é um evangelho belíssimo, né, que nos convida assim também a ser o sal, e o sal que dá sabor, né, o sal que tempera, né, que dá gosto, e ser esta luz do mundo, né. E tem também aqui um outro texto, né, publicado, né, de Tiago Zanetti, né. Tiago Zanetti é graduado em jornalismo, né, em 2003, e mestre em História Social das Relações Políticas em 2007, né, ambos pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ele, no seu artigo, aqui ele faz um resumo, né, refletindo sobre o texto, né, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Ele diz: este artigo tem por objetivo destacar a importância da ação evangelizadora por parte dos cristãos. Temos a intenção de alertar sobre o estado dialético que é o comodismo, a anti-ação para a transformação de uma sociedade mais justa, fraterna e cristã. Somente cristãos novos, isto é, revestidos com a força do alto, imbuídos pelo sopro criativo do Espírito Santo de Deus, podem mudar o estado de coisas atuais. Para que o mundo mude, é necessário que cada um, em sua condição, né, dons e talentos, sejam um outro Cristo na terra. Veja bem, né, ele coloca aqui, olha, se assemelhar a Cristo, né, buscar a santidade, né, a buscar a perfeição, cultivando a santidade em Cristo. Então esse é um texto dele, né? Quem quiser aprofundar esse texto, procure aí na internet, está em PDF, né, de Tiago Zanetti. É um texto bastante interessante. Nós não teremos tempo de aprofundá-lo, né, aqui por conta do nosso tempo, mas gostaria de trazer aqui algumas passagens, né? Na introdução do artigo ele diz: muitas vezes falamos que o mundo está de ponta cabeça, e de fato está. Que a maldade, a indiferença, um sistema perverso e pervertido está tomando conta das mentalidades. Mas é preciso antes perguntar-se: o que estou fazendo para mudar tudo isso? Essa é uma pergunta fundamental. O que eu estou fazendo para mudar o mundo? Para mudar o mundo é importante começarmos pelo nosso mundo. Ele continua: como enfatizamos no texto, né, não há como ser cristão e não ser comprometido com a sociedade, com a melhoria de vida das pessoas e que as palavras cristãs, ação, mudança, amor, paz, perdão, unção, entre outras, não se separam. Se você se disser cristão e não vive a ação, o amor, o perdão, a transformação da sociedade, você será uma caricatura de cristão, um falso cristão, diz ele. Então, ele está dizendo que o cristão tem que ter uma preocupação social, uma preocupação com a transformação da sociedade, que é a transformação da nossa cultura, da nossa realidade, que é construindo um espaço social melhor, um espaço agradável, onde as pessoas se sintam bem, né? E no início do artigo dele, Ser Sal e Luz do Mundo, ele diz: Deus não precisa do homem para agir no mundo. Ele é Deus e tudo pode, mas quis contar com a nossa participação. Não temos outra escolha
ou ser luz do mundo, ou deixar o terreno livre para o mal tomar conta deste planeta, né? Então, o pecado da omissão, né? O pecado da omissão nos afasta, né? Nos afasta do propósito de restaurar o mundo, né? De restaurar o mundo. Eles não podemos ficar sentados no sofá ou deitados numa cama vendo o dia passar, assistindo à televisão, esquecendo, esquentando o banco da igreja como se tudo estivesse bem. Pior do que dizer que o mundo está sujo e corrompido à beira da ruína devido ao descaso e à maldade dos homens, é não fazer nada para mudar essa situação e cruzar os braços. Omitir-se, não fazer absolutamente nada para mudar o mundo, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, é acovardar-se. Devemos lutar por causas nobres, isto é, por todos que necessitam de alguma ajuda, rico ou pobre. Não nos deixemos abater pela maldade que impera no planeta. Nada fazer para mudar a realidade é entregar o ouro para o bandido. É permitir que pessoas mal intencionadas, ruins, tramem contra o bem e tomem conta do espaço que deveria ser ocupado por um homem e uma mulher de bem, por um seguidor de Jesus, né? Olha que palavras, que orientações bonitas essa aqui, né? O nosso autor aqui do texto, né? O Tiago Zanetti traz para a nossa reflexão, né? Então é importante não acovardar-se, né? E não ficar só criticando, né? Mas tomar uma posição, né? Em defesa do mundo, em defesa das pessoas, procurando de alguma forma ser este sal, procurando de alguma forma ser esta luz na vida de todos, começando, né, pelos espaços que nós ocupamos, né? Aí fica o grande desafio para cada um de nós. É isso aí, caro ouvinte, né? Você que está aí nos acompanhando, né? Vamos aqui chegando aos momentos finais do nosso programa. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora, acompanhando aqui a nossa reflexão, a nossa meditação. Se você gostou dessa programação, você pode estar encaminhando este programa para os seus amigos, para os seus familiares. Entre aí no site Saúde Mental e Resiliência, né, no YouTube. Se inscreva, ative aí o sininho para receber as nossas programações, a liturgia diária, todos os dias. E também toda quinta-feira, terça e quinta, uma reflexão aqui na Rádio Boa Notícia FM. Você pode estar encaminhando aí no linkzinho, você pode ter a setazinha, você encaminha o programa para as pessoas que você gosta, né, que precisa ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Então eu quero desejar a todos vocês uma noite agradável, um dia abençoado. Quero agradecer as pessoas aí que mandam mensagens lá no canal Saúde Mental e Resiliência, as pessoas de outros países que estão acompanhando a nossa programação, né? Mais de 22% das pessoas que estão aí inscritas no nosso canal são pessoas de outros países. Isso muito nos alegra e ver que a nossa mensagem está além fronteira, né? Isso, né? Nos irmanamos todos na mesma fé e que a Trindade Santa desça a sua bênção através da intercessão copiosa de Santo Antônio, que foi este exemplo de seguimento à palavra do Senhor. Venha sobre todos nós a bênção da Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma noite, um dia agradável.